Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer quibe vegano. Nunca fiz, tá? Vamos tentar agora, ver se vai dar certo. Se der certo, vocês estão aí comigo. Se der errado, vocês estão aí comigo. Vamos fazer juntos. Ó, vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho hortelã, mais ou menos um maço de hortelã. Não sei te dizer a quantidade por peso, né? Aqui tenho coentro, já tá tudo picadinho para facilitar. Aqui eu tenho mais ou menos 2 cebolas grandes e um pimentão pequeno. Aqui eu tenho curry, não sei falar, mas é mais ou menos isso, uma colher de sopa. E deixa eu ver, rasa, né? E aqui eu tenho uma colher de sopa bem cheinha de orégano, de alho picado, tem mais ou menos 2 colheres de sopa de alho picado. Sal separei, mas é a gosto, tá? E é isso. Essa parte daqui é o que eu vou usar para temperar o quibe. A nossa massa do quibe tá aqui. Eu tenho aqui, não sei bem a quantidade dessa bacia, mas as duas tá dando total mais ou menos de 2 quilos de quibe da massa crua, né? Que depois de hidratado ela deu 4 quilos. Rende bastante, pega bastante peso depois que hidrata, tá? Ah, mas não é assim que faz quibe vegano. Quem disse que eu tô copiando, gente? Eu não consigo copiar receita, tá? Porque eu tenho TDAH e não dá pra copiar nada, eu não consigo copiar, aprender e prestar atenção. Então eu invento a minha forma e trabalho da minha forma, tá? Então não adianta vir me dizer que eu estou errada na minha forma, nos meus temperinhos, que eu não vou estar. Essa é a minha receita. Então vamos lá, ver se vai dar certo, né? É aqui. Então vamos aqui. Ah, deixa eu falar aqui por aqui. Como é um quibe vegano, gente, eu vou fazer esse quibe recheado, tá? Então aqui eu tenho a minha mão queimada, coisa de cozinheira, tá? Eu tenho aqui espinafre, cenoura, couve não, desculpa. Tenho cenoura, espinafre, repolho e a selga e abobrinha. Vou refogar a selga? Vou refogar a selga. Não sei se pode fazer isso, se deve, se é bom. A selga pra mim é bom de todo jeito. Então é somente pela vitamina dela, tá aqui também, tá? E aqui eu tenho mais abobrinha. Eu coloquei tudo aqui, essas coisas, menos a cenoura, porque eu ralei, tá? Então eu usei esse processador para ser bem rápido e prático para triturar o repolho e a abobrinha. A selga eu passei na faca, ó, cortei em tirinhas bem picadinho e tal. O espinafre também e a cenoura no ralo, tá? A quantidade eu não sei bem te dizer, sabe? Mas isso aqui tá pesando em média uns 2 quilos, dois juntos, mais ou menos isso. Então vou refogar daqui a pouco com parte dessa cebola que eu já reservei e alho para fazer o recheio do nosso quibe, tá bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho a minha massa, eu vou jogar tudo aqui para facilitar. E porque também a bacia é pequena para mim colocar as duas massas juntas, não vai dar, tá? Então bora lá. Aqui eu já vou colocando a minha cebola com pimentão. Eu coloquei pouco pimentão, tá? Aqui. Aí vamos o coentro, o hortelã. Pronto. Agora aqui vem o orégano. Eu vou colocar tudo aqui nessa bacia, mesmo sendo pequena. E depois que tiver bem misturadinha aqui, eu vou acrescentando aquela outra aos poucos. O curry. Aqui. O alho.
o sal. Para começar, eu vou botar metade daquela quantidade que eu reservei, que é mais ou menos uma colher de sopa. Como o meu tripé quebrou, eu tô segurando o celular, tá? Por isso que a imagem não tá boa pra vocês. Sinto muito, me desculpem, mas a gente vai melhorar isso, tá? Que vocês possam assistir um vídeo melhor, mais confortável, né? Com a imagem melhor. Então, eu tô segurando aqui apenas com uma mão e a outra mão mexendo. Me perdoa se o vídeo não sai tão bom, né? Ó, tá ficando realmente muita coisa para essa quantidade de trigo. Muito tempero. Muito mesmo. Ah, eu falei pra vocês que eu nunca tinha feito quibe. Mentira. Menti sem querer, gente. Me perdoa. Porque eu realmente já fiz quibe vegano, né? Fiz quibe vegano, mas foi um quibe mini, bem pequenininho e não é recheado. E o tempero dele não foi assim como esse aqui. Foi mais simples. Bem, já mexi, misturei bastante os temperinhos, né? Agora consegui uma ajuda aqui para segurar a bacia e vamos colocar o restante. Eu vou colocar todo esse trigo aqui, vou mexer bem, tá? E eu vou adicionar a farinha de trigo para dar o ponto, né? De formar os quibes, né? E mostro já pra vocês quando tiver já com a farinha de trigo já no ponto, tá? Vou só mexer, então só prender vocês aí pra assistir eu mexendo na bacia não é interessante. Volto já. Bem, meninas, então aqui já está tudo prontinho, já misturei bem, ó. Tá no ponto que eu acho que vai dar certo, né? Tá aqui, né? Eu tava aqui pensando que não é interessante eu mostrar pra você a quantidade que eu estou usando para cada ingrediente, porque eu faço muita quantidade, porque é para vender. Vai dar certo? Não sei. Vai prestar? Vai lá na nossa loja e vê os comentários, se alguém gostou, vê se ele foi para o cardápio. Então aqui eu tenho o alho e a cebolinha picada, né? Quero dizer, a cebola picada. E vamos fazer agora o refogado. Dando uma refogadinha aqui no alho para colocar ali as verdurinhas picadas, tá? Ó, já tá no ponto de colocar. Tem bastante.
Agora eu vou precisar das 2 mãos para segurar na panela para mexer isso aqui, ó. Parece ter muito, sim, parece. Realmente tem. Ó, vou mostrar para vocês. Essa panela, ela tem uns 35 centímetros de diâmetro. E essas verdurinhas que deu mais ou menos 2,5 kg. E agora eu vou mexer. Isso aqui vai murchando, né? Eu sei que vai baixar bastante o volume. E eu vou mexer para ele murchar um pouquinho e se misturar com a cebola e o alho que tá embaixo, né? Depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Pronto, já mexi. Olha como ficou bonito isso aqui, minha gente. Olha que coisa mais linda. A comida vegana é linda demais, liga aí. Ó, tá com água, né? Eu não sei se vou precisar escorrer para acelerar o processo, né? Que eu não quero que ele cozinhe muito e fique mole. A intenção é realmente refogar e tá pronto. Mas juntou bastante água. Vou deixar um pouquinho, talvez precise escorrer. Mas deixa eu dizer pra vocês. A cebola que eu triturei, eu espremi ela na mão para tirar o caldo, né? A abobrinha que eu triturei também no processador, espremi para tirar o caldo dela. Que eu sabia que quando fervesse ia juntar bastante água, como tá aqui, ó. Tá vendo? Então já adiantei, já espremi para reduzir essa água. Mesmo assim ainda ficou bastante. Eu acredito que eu vou precisar tirar logo agora, antes que cozinhe, porque eu não quero essa verdurinha mole. Eu quero que ela fique al dente, então vou ter que tirar um pouco, né? Escorrer, porque tudo que tá aqui é de cozimento muito rápido. Só para lembrar, o espinafre, tanto espinafre quanto o hortelã que eu coloquei, eu higienizei ele no cloro, né? Aquela gotinha de cloro na... é o sanitário, na verdade, né? O hipoclorito é tudo uma coisa só. E na solução de água, para higienizar. Porque bem no mercado a gente não sabe a origem, não é isso? Então precisei fazer isso e tô dando a dica para vocês, não usem assim, porque raiz, né, hortelã é uma plantinha que é do chão, então faz isso para ficar bem garantido, tá certo? A abobrinha tá com casca, porque eu não acho interessante tirar a casca da abobrinha, tem bastante vitamina, a gente não deve tirar. Mas eu lavei bem lavada, utilizei ela com casca mesmo. O espinafre tá sem os talos, só as folhinhas, então também é como deve ser. Eu vou escorrer aqui e já volto. Gente, eu já escorri, fui espremendo aqui no escorredor e soltou bastante caldo. Ó como ficou bonito. E resolvi não voltar mais com ele pro fogo, porque a cebola e o alho já tinha refogado, né? Então já tava boa, já tava cozida. E essa verdurinha foi muito rápida para cozinhar. Se eu colocar lá mais tempo, ela vai ficar muito mole e não é isso que eu quero. Aqui tá al dente. E escorreu bastante água, já espremi, né? Porque para rechear o quibe não pode ser tão mole, eu acredito, nunca fiz, né? Vamos ver. E o quanto que sobrou de água, veja. Olha só a quantidade que sobrou de água. Eu acredito que tem um meio litro de água aqui, viu? Mais ou menos esse meio litro de água. Água não. Olha o respeito. Temos um caldo de legumes muito, muito forte, muito gostoso. Se hoje fosse dia de eu fazer a coxinha vegana, eu simplesmente ia coar isso aqui e acrescentar no caldo da coxinha, porque é assim que eu faço a minha coxinha vegana. Eu faço um caldo de legume bem forte, né? Fica parecendo um caldinho mesmo de tomar, de caneca. Mas esse tá ralinho aqui, mas eu ia aproveitar pelas vitaminas, mas eu não vou fazer coxinha. Então vamos ver a utilidade. Jogar fora que a gente não vai fazer, né? Porque tá muito rico esse caldo. Tá muito rico mesmo. Esse é caldo de quê?
abobrinha, espinafre, cenoura, couve e a selga, né? E alho e cebola, pense. Vou até provar, deve estar muito bom. Deixa eu ver. Nossa, tá uma delícia, tá muito bom. Então vamos fazer o nosso quibe. Bem, meninas, eu já adiantei. Aqui tá o meu quibe, tá? O formato não é bem assim, porém, como eu já disse, eu não tô imitando receita de ninguém, tô inventando meu quibe. E eu quero ele nesse tamanho. A massinha tá bem molinha, não dá para modelar e ficar igual, então ele vai ficar um lado achatado e outro lado boleado. Eu tô colocando aqui, ó, essa minha caixa. Eu guardo meus salgados tudo em caixas como essa aqui no freezer, tá vendo? Geralmente eu coloco 2 camadas de salgado, dependendo do que for, né? E vou dividindo com plástico. Mas esse quibe, como ele tá molinho, eu vou ter que pegar, levar aqui, só cabe 6, e levar dessa forma para o freezer. E quando ele congelar, é que eu posso fazer novamente outra porção para congelar. Nessa caixa de baixo já tem 6 e vou fazer agora, completar essa caixa de cima, colocar mais 6 aqui. O recheio já tá aqui. Eu tava adiantando o processo porque eu tô precisando realmente adiantar essa mão de obra. Ó, tá aqui. A massa que eu usei, não cheguei a usar nem a metade ainda da bacia, tá? E agora vamos fazer mais um. Como eu tô sem o tripé, eu não vou conseguir mostrar pra vocês pegando e tal, colocando lá porque ele tá bem molinho. Eu tô usando esse plástico aqui, plástico quase não sai, porque pra ver se facilitava, mas não teve como, eu tive que colocar outro mesmo pra manusear a massa. Pra fechar ele, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês fechando, tá? Vou colocar ali, vou precisar de usar as 2 mãos para tirar daqui e mostro já para vocês o novo processo. Pronto, aqui eu já coloquei mais uma camadazinha da massa, ó, tem mais ou menos 2 centímetros, né, de espessura. E aqui eu coloquei essa porção do nosso refogado, é esse que eu tenho feito em todas as outras, em todos os outros, na verdade. Aí eu fecho aqui, com a mão só não vou conseguir mostrar, mas ó, aí só pra vocês terem uma noção. Eu fecho ele todinho com plástico, simplesmente porque tá uma massa úmida e bastante pegajosa, então não consigo fechar ela sem o plástico, porque vai grudar bastante na mão, ela gruda, né? Eu já fiz teste, já fiz 9 quibe e aí eu já sei que não funciona com a mão livre, tenho que colocar com plástico. Agora nessa parte daqui eu vou ajeitando para ela fechar e fazer aquele biquinho ali, tá vendo? Com a mão só eu não vou conseguir. E vou tirando todo o excesso daqui, e vou ajeitando, dando formato sempre com o plástico, tá? Eu vou terminar esse, colocar ali e mostro já. Pronto, já modulei ele, ó, moldei, na verdade. E tá tudo certinho, ficou bem bonitinho esse, tá vendo? Ó, vocês têm a noção de como tá o formato dele, a espessura. Ó, tá vendo? Ele vai ficar com o ladinho achatado e esse outro lado bem baleado. E vou colocar ali esses quibes, eu vou colocar para vender por unidade, porque eles são grandes, são equivalentes a um risole grande, né, ou a quantidade de uma coxinha grande mais ou menos.
ele vai ser vendido assim, de unidade. Tá bem bonita a massa, não tá? Bem legal. Eu ainda não testei, não fritei nem nada, mas eu creio que vai dar certo. E assim sou eu. Faço o teste já direto, mas crendo que com Deus vai dar tudo certo. E é isso. Eu vou continuar fazendo. E até encher aquela caixa dali. Vou fazer 12. Vou fazer 12 recheado. Eu acredito que eu não tenho mais outra caixa desocupada. Se tiver, vou fazer mais 6. Se não tiver, eu vou passar a fazer eles sem recheio também. Talvez menor, eu não sei. E eu tenho que dar conta dessa massa hoje, né? Gente do céu, olha só quanta coisa tem aqui ainda. Absurdo, exagerei, né? Mas é assim mesmo. Quem trabalha com comida tem que meter os peitos, como se diz. Então, até outro dia, até outro vídeo, né? Outro vídeo que eu venho fazer aqui pra vocês. Eu acredito que o próximo vídeo vai ser um hambúrguer vegano. E vocês vão acompanhar todo o processo do hambúrguer vegano, que é maravilhoso, muito bom. Acredito que vai ser o próximo vídeo do canal. Um dos hambúrgueres que eu faço aqui e vendo aqui na nossa loja, tá bem? Curte, comenta, compartilha esse vídeo para quem não é vegano, gente, também vale muito a pena. As pessoas vão ver que não precisa de carne para comer bem, comer saudável, né? E provar uma delícia dessa de um quibe vegano. Tchau. Fique com Deus, até o próximo vídeo.